O Gear Force era a transformação mais forte do Luffy até o momento em que ele despertou e nos mostrou o Gear 5, que é uma transformação mais forte e que é dita ser o ápice do poder do Luffy. Vendo que o Gear Force se parece muito com o Gear 5 e que agora a Akuma no Mi do Luffy passou de uma Paramécia para uma Zoan, vem a pergunta: será que o Luffy sempre esteve forçando a sua Akuma no Mi a despertar? É isso que nós vamos comentar nesse vídeo aqui. Se você ficou curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Com o capítulo 1044, foi revelado que a Akuma no Mi do Luffy na verdade não é uma Paramécia, e sim uma Zoan. Ela passou da Gomu Gomu no Mi para Hito Hito no Mi modelo mítica do Nika. Então ela passou de uma simples Paramécia da borracha para uma Zoan do humano modelo mítica. Com base nisso, seu despertar seria ou deveria seguir os das Zoans que já foram apresentados na obra, aqueles que a gente viu lá em Impel Down, já que o Oda nunca estipulou regras para os despertares das Zoans míticas, e até um tempo atrás a gente nem sabia se eles tinham forma híbrida, e foi revelado que tem com Kaido e Yamato. Com essa nova nomenclatura da sua Akuma no Mi, o Luffy pode até acabar tendo dois despertares. São eles o da Zoan e o da Paramécia. Claro que o Luffy não tem uma Paramécia mais, mas o seu corpo continua sendo de borracha, e no capítulo 1044 ele meio que molda ou dá isso para o ambiente e acaba utilizando como se fosse o despertar de uma Paramécia, mesmo não sendo. Claro que isso pode ter muita influência do Toon Force, do modo cartoon do Luffy, só que o Oda ainda não confirmou isso. Mas voltando ao despertar, por ser uma Zoan, o Luffy deveria ter aquele despertar das bestas carcereiras lá de Impel Down, já que, como eu falei, o Oda ainda não estipulou nenhuma regra para os das Zoans míticas, onde eles ganham uma forma definitiva ou forma final, e com isso vem todo um boost de poder, resistência e regeneração, onde os usuários despertos já foram mencionados com a capacidade de voltar à vida, coisa que aconteceu nesse último capítulo. Mas por se tratar de uma Zoan mítica, pode ser que quando esses usuários despertam, eles ganham uma forma definitiva ou final, que não necessariamente tem que ser igual àquelas formas das bestas de Impel Down, que eram, por ser Zoans normais, eram todas parecidas ou todas iguais, eu poderia dizer assim. O Luffy, quando despertou a sua Zoan, ganhou uma forma definitiva também, mas não é uma forma nem um pouco parecido com as bestas de Impel Down ou com o Chopper, que muita gente teoriza que força o seu despertar também. Com essa nova transformação, o Luffy continua no seu modo base, mas ganha cabelos de chamas ou com formatos de chamas. A fumaça característica do Gear Force continua no seu corpo e ele tem um corpo totalmente maleável, como se ele não tivesse mais ossos dentro dele ou como se ele realmente tivesse se tornado borracha em essência, além de olhos parecidos com o do Imu-sama e com sobrancelhas encaracoladas como as do Sanji. Não só isso, mas todo o dano e cansaço que ele tinha antes não tem mais. E agora ele pode inflar seu corpo de diversas formas ou em diversas partes, sem ter que soprar para isso. Além disso, ele também tem as propriedades elásticas ou pode dar as propriedades elásticas para o ambiente. E também tem aquela gag do cartoon. Toda vez que ele interage com algo ou alguém, essa coisa se torna cartunesca. Com isso a gente pode imaginar que ele poderia até ter dois despertares em um só. Só que isso aí é coisa para outro vídeo, se vocês quiserem eu posso trazer. Como eu falei, essa forma desperta do Luffy é muito parecido com seu Gear Force Snakeman, mas que esse Snakeman é só uma forma Slim do Baldman, então tudo vem dessa forma Baldman que o Luffy aprendeu lá durante o time skip. Mas a ideia realmente do Luffy forçar o seu despertar veio do Chopper e sua forma Monster Point. No mundo de One Piece, coisas podem influenciar as Akuma no Mi ou os poderes de Akuma no Mi e torná-los mais fortes. No caso do Chopper, são as Rumble Balls, que perturbam a frequência da sua Akuma no Mi, e com isso ele ganha ou pode até acessar o seu despertar de maneira forçada, se o Monster Point for exatamente isso. O Caesar Clown criou um veneno mais mortal do que os que ele já tinha, e acabou adicionando ao seu corpo. O Kaido também consegue mudar sua forma híbrida, assim como o Chopper consegue, só que mediante a cachaça. Ele tem ali seus modos bêbados e ele meio que conseguiu mimetizar ali o Python do Luffy com seu corpo em forma de dragão. Então ele meio que também forçou o seu corpo a ter uma nova forma a partir de algo a mais ou além da sua Akuma no Mi.
Agora falando especificamente da forma Monster Point do Chopper, que muito provavelmente é o seu despertar, porque ele parece muito com as bestas carcereiras lá de Impel Down, ele só não tem ou só não ganha todo aquele boost de poder que aquelas bestas têm, porque força o seu despertar a partir das Rumble Balls. Com isso ele acaba acessando essa nova transformação, e até perdeu o controle dela antes do time skip. Após ele acabou dominando e consegue pelo menos manter a sua consciência. Mas só que ele não ganhou todo aquele boost de poder das bestas de Impel Down, e ele só realmente vai ganhar quando ele despertar de maneira natural, ou quando ele conseguir acessar essa forma de maneira natural, sem precisar da Rumble. Assim como ele conseguiu dominar todas as suas outras transformações, sem precisar dela também. Eu fiz até um vídeo comentando sobre todas as transformações do Chopper. Se você ainda não assistiu, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês. Da mesma forma, eu imagino que os Gears do Luffy sejam uma forma dele forçar o seu despertar, aliando Haki com Akuma no Mi para forçar o seu corpo a ter a transformação definitiva sem ter desperto de maneira natural. Se a gente reparar, os Gears do Luffy são exatamente isso, ou podem ser uma forma de preparação / treinamento do corpo do Luffy para isso. Do Gear Second até o Gear Force, ele meio que mimetiza os poderes do seu despertar. Ao bombear o sangue do seu corpo, ele ganha maior velocidade e força, coisa que ele tem lá no seu despertar. Ao assoprar dentro dos seus ossos, ele ganha membros gigantes com todas as características de um punho normal, só que gigantesco, coisa que ele também acessa no seu despertar. Já no Gear Force, que é uma técnica onde ele alia ou só acessa aliando Haki com Akuma no Mi e suas diversas variações, ele meio que mimetiza as formas do despertar com poderes limitados. Nesse momento, o Haki tem um papel fundamental, que é dar mais resistência para que o corpo do Luffy possa aguentar toda a pressão de ter seus músculos inflados em uma tentativa ou uma forma de mimetizar uma forma ou uma transformação despertada, sem ter despertado de maneira natural, mas que em compensação dá maior força de ataque ao Luffy. Só que ela também impede que seu corpo seja livre para tomar o formato que ele quiser, coisa que o seu despertar traz ou dá ao Luffy. Por isso, na sua forma Baldman, ele tem mais foco na força física e destrutiva, com formas mais definidas, como a de um canhão focada mais em poder bruto e destrutivo. Ou então Snakeman, com uma forma mais slim, focada na velocidade, onde o Luffy abdica do poder destrutivo para poder acertar seus inimigos de uma maneira mais pontual e rápida. Só que esse possível despertar forçado vai contra os poderes de liberdade que o Luffy tem quando desperta de maneira genuína, onde ele se transforma no Deus Nika, um ser hiper livre que pode tomar o formato que quiser e assim atacar seus inimigos da maneira mais engraçada e cartunesca possível, mas ainda assim com mais força e poder ofensivo ou potência nos seus ataques. Sem contar que esse despertar forçado traz uma série de problemas ao Luffy, e à medida que ele usava cada vez mais, a gente podia pensar que ele poderia morrer mais cedo. Primeiro que ele tem um desgaste físico e de Haki absurdos, onde se o Luffy não puder vencer o seu inimigo após essa transformação, ele pode até morrer, porque ele vai precisar de um tempo para se recuperar porque vai ficar fraco e sem Haki, tempo necessário para que seus inimigos possam chegar e matá-lo. Essa aí é a consequência de tentar mimetizar uma transformação desperta sem estar desperto. Mas, em compensação, o Luffy ganhava um poder tremendo, mesmo colocando seu corpo em risco. Coisa que eu acho que ele não vai ter mais após o seu despertar, visto que agora sua Akuma no Mi não é mais uma paramécia e é uma Zoan, pode ser que ele tenha todo aquele boost de poder das bestas de Impel Down, e agora quando o Luffy se transformar nessa forma, ao invés de estar arriscando o seu corpo, ele vai estar ganhando mais poder, ou mais vitalidade, ou mais recuperação, podendo até voltar da morte. Essa possibilidade se torna mais válida quando a gente imagina quem foi que deu essa Akuma no Mi pro Luffy, ou quem deixou o Luffy comer essa Akuma no Mi mesmo que sem querer, que na verdade foi o Shanks. Pode ter sido tudo parte de um plano do Roger em ter passado essa última missão pro Shanks, encontrar essa Akuma no Mi que seria do Deus Nika e passar para o seu filho, só que quem acabou comendo foi o Luffy. E aí todos do bando do Roger sabiam dessa Akuma no Mi e que quem viesse a comer deveria despertá-la para atingir o estado Nika. E o próprio Rayleigh já sabia disso. E quando o Luffy foi para lá, ele pode ter imaginado a treinar o Luffy em meio a instruí-lo a despertar sua Akuma no Mi de uma maneira mais rápida.
Só que durante 2 anos do time skip, esse aí não foi um tempo suficiente. Aí ele pode meio que ter influenciado o Luffy a ter um formato parecido com o do Deus Nika, que ele pode ter encontrado lá na última ilha. Só que aliando Haki com Akuma no Mi, visto que o Luffy não tinha tempo suficiente para treinar isso, para treinar esse despertar, e ao mesmo tempo treinar ali os seus 3 tipos de Haki. Então, seguindo essa linha de raciocínio, pode ser que todos do bando do Roger que foram para a última ilha já sabiam que no futuro alguém teria que comer essa Akuma no Mi e despertar o seu poder para se tornar o Nika. E aí o Rayleigh, sabendo disso e sabendo que o Luffy comeu essa Akuma no Mi, quis treiná-lo para influenciá-lo a despertar de uma maneira mais rápida, e aí resultou nos Gears. Só que tudo que eu falei pode não passar de mera coincidência, onde Oda pode só ter se baseado na forma Snakeman para criar uma forma mais slim do que a forma slim do Baldwin. E aí ele acabou chegando nessa transformação. E também o Rayleigh não tinha intenção de treinar o Luffy, ele só foi treinar o Luffy após a informação do Bartolomeu Kuma. Se não tivesse acontecido toda aquela correria em Sabaody, os Mugiwaras teriam seu navio revertido e teriam ido para a Ilha dos Tritões sem ter que treinar. Os Mugiwaras não teriam o time skip. Então foi tudo meio que ocasionado por algo ao acaso. E o Rayleigh não tinha intenção inicialmente de treinar o Luffy ou de influenciá-lo a despertar de uma maneira mais rápida. Bom, rapaziada, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Essa aqui foi uma possibilidade que eu pensei quando eu vi que a forma do Luffy no Gear 5 é muito parecida ali com a forma do Snakeman, como se o Luffy estivesse forçando seu corpo a despertar. Mas tudo isso pode não passar de coisa da minha cabeça e ser só mera coincidência o Oda ter se baseado só na forma Snakeman para criar ali uma forma mais slim pro Luffy no Gear 5. Mas aí eu quero saber a opinião de vocês, vocês concordam, discordam, tem pontos a acrescentar? Comentem aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando coraçãozinho pra vocês. Espero que tenham gostado desse vídeo, se sim, já me recompensa com aquele likezão. Se ainda não for inscrito e for novo aqui, já se inscreve e vem fazer parte dessa tripulação também. Tô deixando aqui na tela final 2 vídeos que eu acredito que vocês vão gostar. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!